E aí galera, beleza? Eu sou o Tapinha Ninja e esse aqui é o Pitch Festeiro. Então, como provavelmente vocês já viram, já saiu o grande console da Nintendo, que antes era intitulado NX e agora se chama Taylor Swift. Então, sem muita zoeira, a gente vai fazer a análise desse vídeo do híbrido que foi lançado, que é o Swift. E a gente vai separar em 3 detalhes, que são... detalhes dos jogos, direcionamento, aspecto do console. E nesse teaser já deu pra ver games como Splatoon, Skyrim, teve o Mario Kart e teve um novo jogo do Mario. E teve muitos detalhes aí que a gente vai mostrar pra vocês, que vocês provavelmente não viram. Então galera, vamos falar sobre The Legend of Zelda Breath of the Wild, que vamos dizer sobre as diferenças da versão de Switch e as diferenças com o Nintendo Wii U. Oh yeah, bitch, motherfucker! Então galera, o que dá pra ver é uma mini prévia do que vai ser a versão do Switch. Que na verdade, se você comparar com a versão do Wii U, os dois não ficam tão diferentes, só dá pra ver mais colorido a versão do Switch. Só que se você botar lado a lado aí, dá pra ver que a versão do Switch é mais colorida, mas não dá pra saber se é por causa da televisão. E vale ressaltar que a versão do Switch não vai ter todas as funcionalidades que tem no Wii U, porque o Switch não consegue ficar ligado às duas telas ao mesmo tempo. A tela do Switch só funciona quando tá ligado no controle aqui sozinho, e a tela da TV só liga quando a tela do controle tá na basezinha. Então, provavelmente não vai ter as mesmas funcionalidades da versão do Wii U. Então, no vídeo nós vimos o game Skyrim, que está sendo remasterizado para computador, PS4, Xbox One, e agora terá para o Switch. Que ninguém esperava que fosse sair nesse videogame, mas acabou saindo, velho. Na Nintendo, what the fuck, né? A gente espera... Normalmente a gente espera ou o jogo da Nintendo ou uma coisa bem chula, tá ligado? Eu acho que, ó, o Switch vai chegar pra bagaçar. Vai ser próximo. Então, galera, você provavelmente viu também um outro jogo que era o Mario Kart, que ele se assemelha muito com o Mario Kart 8, até graficamente falando. Só que tem dois detalhes muito curiosos ali no meio. Um é, o Boo, o personagem não existe no Mario Kart 8. Aí você pode pensar, provavelmente pode ser como DLC pra poder chamar a atenção do Switch. E no Wii U não tem, saca? Vamos comprar um Mario Kart 8. Beleza. Só que outra curiosidade é, tem dois itens pra você atirar. Será se é igual o Mario Kart Double Dash do GameCube, que você podia jogar de dois e logo você pegava dois itens? Isso era épico e eu sinto saudade disso pra caramba. Então eu tô torcendo pra que seja isso, e provavelmente você que conhece o GameCube também. E eu espero também poder soltar especiais como o Mario Kart Double Dash. Que aquele casco gigante, perfeito. Seria incrível. Então, apareceu também o icônico Mario, aquele que te pegou atrás do pão. Podemos notar também que sumiu aquele lance de galáxia. Mas se bem que aquela lua ali no fundo é meio suspeita. Faz pensar assim, né? Que será que vai ter ainda um lance de Mas na galáxia? verdade, se bem que tem muita gente aí falando que parece o Mario 3D World, só que eles não ficaram muito atentos aos detalhes. Vocês conhecem esses 3 pulinhos do Mario? Olha a imagem aí embaixo. Vou botar na tela lá aí pra vocês verem. Esses 3 pulinhos do Mario é lógico que é do Mario 64. E eu boto muito mais fé num jogo novo do Mario 64 de que Galaxy, de que Sunshine. Porque a gente tá precisando mais desse negócio de exploração no mundo, saca? Em vez de muita viagem, muita viagem. O Mario tem que voltar pra essência. Se bem que o Mario 64 não é essência, porque a essência é Mario World. Só que eu acho que o Mario 64 seria ideal agora, saca? Com um gráfico top e importante. E sem contar que vocês não notaram uma coisa, que o ângulo de câmera está bem diferente do Mario 3D Land, que isso já também faz a total diferença. O Mario 3D Land era muito mais por cima. E dá uma ênfase também como um jogo mais de exploração de cenário, diferente do Mario 3D Land. Tem muito que parecer com o Mario 64, porque o Mario 64 é um clássico. Quem nunca jogou aquilo? E também podemos notar que teremos apoio da EA Games com Switch, que isso é um ótimo sinal. E também podemos notar que o Nintendo Switch terá game de esporte, e o Wii U não tem tantos jogos de esporte. Que é uma coisa boa, né? Agora vai ter apoio. Tomara que não seja que nem o Wii U, que no início falaram, vamos dar suporte ao Wii U, e na verdade todo mundo abandonou. Então, eu vou deixar aí embaixo também imagens das outras empresas que estão apoiando o Nintendo Switch, e aí vocês já vão ter ideia de que realmente o Nintendo Switch pode dar certo. Isso é muito bom! Então, galera, agora a gente vai falar sobre direcionamento. E o que seria direcionamento? É o público-alvo que a empresa quer atingir com seu produto. Tipo, por exemplo, o Nintendo Wii, ele tentou atingir crianças e mais famílias, sabe? O Nintendo Wii U tentou atingir a mesma coisa, só que ele atingiu o limbo. Então, no caso do Nintendo Switch, eu acho que o direcionamento é pra mais adulto, porque se você for analisar o trailer, ele já começa mais à noite, e a temática é bem mais madura, saca? E normalmente a noite é mais pra adulto e não pra criança, porque criança dorme cedo e adulto fica acordado até mais tarde. Mas não aqui no caso do Brasil, né? Que as crianças agora de ficar assistindo as coisas aí até mais tarde. Outra coisa que você pode notar é porque os atores todos que estão representando ali jogando são jovens adultos e normalmente são independentes, como você pode notar lá, por exemplo. O primeiro parece que mora sozinho já. Tem uma mulher que tá indo pra visitar as amigas lá no outro prédio que ela morava sozinha e foi lá juntar com os amigos pra poder jogar. Tinha uns caras jogando basquete, que por exemplo, tava jogando basquete e no tempo livre
do basquete lá foram jogar o Nintendo Switch. E tem outra cena lá que é o cara viajando de avião, e deu pra ver também, tipo, na viagem ele tava jogando Nintendo Switch. Sempre é aquela parada de tá trabalhando, no meio tempo ele vai lá e joga Nintendo Switch, sabe? É a parada de, independência e o tempo livre que der, a gente vai jogar Nintendo Switch. Se bem que isso encaixa perfeitamente, porque pessoas que trabalham normalmente compram o videogame, mas não tem tempo pra jogar. Mas se o videogame for portátil, aí você tem muito tempo pra jogar, saca? Ou seja, eles colocaram foco no público mais velho. Diferente do Wii U, que eles tentaram botar foco no público mais velho, mas não teve uma quantia. Não deu muito certo o bagulho, saca? Diferente, acho que do Nintendo Switch aí, porque tá sendo aplicado na hora certa e no momento certo. Todo mundo tá precisando de portabilidade, saca? Então se você tiver portabilidade, você pode jogar onde você quiser. Então, galera, agora a gente vai falar dos aspectos do console. Caso você não saiba, tem algumas coisinhas aqui que são até interessantes. A primeira é que os rumores estavam quase todos certos. Aquela parada de ser híbrido, aquela parada do controle destacável, que todo mundo já tinha falado assim, já era fato. Ele é portátil e console ao mesmo tempo, ou seja, um híbrido. Só que ele tem um diferencial com o Wii U. O controle, apesar dele de ser similar, por ter tela e botões, só que não é a mesma coisa. E diferente do Nintendo Wii U, o Nintendo Switch independe de qualquer plataforma, saca? O Nintendo Wii U precisava do seu console perto pra poder rodar o gráfico no controle, porque o controle só fazia streamer, saca? Ele só pegava a imagem que o videogame mandava pra ele. Já o Nintendo Switch, ele pega a imagem do próprio controle, ele tem o gráfico dele mesmo, ele que é a potência do videogame. E ele tem uma paradinha totalmente diferente, porque ele pode destacar os controles, enquanto no Wii U era colado, como vocês estão vendo aqui, isso aqui é colado. No Nintendo Switch você pode arrancar isso aqui e destacar, saca, de diferença, só fica a tela no meio. E como vocês viram até aqui, o Switch se comporta como um videogame portátil. Tipo, quando tá com os dois controles encaixados, ele é um videogame portátil. Não tem nada na televisão, você fica aqui como videogame portátil. Só que ele também é híbrido, né? Ele pode funcionar como um console de mesa. Tipo, como você faz pra jogar no console de mesa? Destacaria os controles, aí ficaria só a tela, aparecendo no tablet. Aí essa tela que você pega no tablet, igual você tá vendo aí na imagem, você coloca em cima dessa basezinha aí, a imagem vai diretamente pro monitor, saca? Aí você pode ficar com esse mesmo controle, jogando ele só com os, parece o emote e o Nunchuk. E ele também tem um adaptador que você pode encaixar pra ele virar um controle. Ou você tem o outro que é o Pro Controle, parecido com o Xbox, na verdade. Não parece nem o Pro Controle do Wii U. Na verdade, o Pro Controle do Wii U parece o controle do Xbox. E uma coisa que eu também acredito é que no controle a qualidade deve ser um pouquinho mais baixa. Por quê? Não tem necessidade de aqui ser tipo, 4K, sendo que a tela é pequena. Dá pra ter uma resolução um pouco abaixo. E eu acredito que quando você encaixa a tela pra poder rodar na televisão, aquela basezinha dele dá um upgrade, saca? Pra poder ficar com mais resolução, mais gráfico e um desempenho bem mais forte. E numa análise mais detalhada, podemos notar que ele utiliza cartucho, diferente de PS4 e Xbox One, que eles utilizam vídeo Blu-ray. E para quem não sabe, um cartucho hoje em dia, diferente do passado, tem um desempenho bem maior. A prova disso é só você ver um HD SSD. É bem diferente de um disco rígido, é bem mais rápido. Além da entrada de cartucho, ele também contará com a entrada de fone, e com todos os outros aparelhos comuns que tem entrada de fone no comum. Menos iPhone 7, iPhone 7. Nintendo Switch também contará com configurações de controle padrão, como o gamepad do Wii U, que é os dois analógicos e os botões Y, X e A e B, e o botão mais e menos. Ele vai ter setinha também, só que a diferença é que a setinha parece com esses botões de carro. Ele vai ser de bolinha, porque a gente vai explicar mais pra frente daqui a pouco. Ele vai ter o botão ZL, ZR, vai ter o botão LR. Ele não contará com a câmera frontal, como podemos ver no vídeo. Só que a gente tá achando que a câmera que ele vai ter vai ser a câmera daqui, que vai ser pra gente poder jogar com realidade aumentada, igual é o 3DS. Porque eu tenho certeza que vai ser Pokémon GO na rua, saca? Você vai levar seu Nintendo Switch e poder capturar Pokémon na rua no seu próprio Switch. E no controle também tem um suportezinho na parte de trás, que é pra quando você for jogar sozinho e você destacar os controles aqui pra poder jogar, você coloca a telinha em pé, que ela vai ter um suportezinho pra deixar em pé, e vai ficar jogando com os controlezinhos separados, saca? Vai ficar bem mais cômodo. E tem um outro adaptador que funciona pra você pegar os dois controles, como se fosse o Emote e o Nunchuk, só que você conecta numa basezinha que fica no meio, saca? Aí fica com o formato de controle normal. Você só encaixa no meio e ele padrãozinho, o formato de controle que facilita, né? Porque parece que esses controles do Nintendo Switch é menor do que o do Wii, que o Emote e o Nunchuk. Também contaremos com um controle simples, que é o controle que parece com o controle de Xbox One. Que é como se fosse o controle Pro do Wii, só que a versão do Switch. É um controle bem mais robusto, ele tá bem mais detalhado e bem desenhado. E uma coisa que é bem importante a gente ressaltar é a cor do controle... Do controle não, né? A cor do videogame, o Switch. Ele tá todo preto, todo bem mais sério, todo robusto. E ele também não tá Black Piano, que isso também dá um destaque. Porque vocês estão ligados que Black Piano, você aperta o dedo aqui, é o jeito que fica. E pra falar de uma última partezinha do trailer que eu achei totalmente espetacular, essa parte que tá todos os jogadores reunidos, tá tipo 4 pessoas ali jogando, cada um com seu Nintendo Switch, tipo, botaram a tela lá, cada um no canto, e pegaram uma folha no chão e eles estavam anotando lá estratégias de como jogar, que era no Splatoon. Aí eles estavam elaborando lá como é que fazia toda a estratégia pra eles poderem ir pro campeonato que tava acontecendo lá fora, cada um com seu próprio Switch, saca? E bota lá e vamos pro torneio. O que eles quiseram mostrar ali, que essa eu acho a parte mais espetacular. Quiseram mostrar, tipo, a magia de um videogame console de mesa, que é robusto, um console bem elaborado, só que agora misturaram a parte de tá todo mundo junto ali, vamos elaborar estratégia num jogo que seria online, só que todo mundo junto ali, como se fosse 4 controles pra poder ir pro campeonato. E algo também que podemos notar é que eles utilizaram o Nintendo Switch como algo como se fosse o Nintendo 3DS, que tava jogo local, com 4 aparelhos. Isso é fantástico. Jogando Splatoon, como se fosse modo local.
local. Tomara que não seja só um rumor nosso, mas aquilo ali é totalmente espetacular. E um dos pontos mais legais que parece é porque vai facilitar ter torneio. Tipo, vai reunir pessoas, vai ter que montar o time, vão treinar e vão pro campeonato. Eu acho que isso aí vai fortalecer a cena do game e acho que os videogames vão engrandecer mais ainda, porque tem crescido, tem tomado mais espaço que a parte de cinema. Também vai fortalecer a ideia de juntar as pessoas pra jogarem, que isso não tinha mais com frequência com esses videogames atuais. E eu acho que realmente a Nintendo vai conseguir mudar o conceito que é videogame. Porque, tipo, eu tenho um console aqui do Nintendo Wii U, eu quero jogar Splatoon sem ser local, tipo, eu quero ir no multiplayer online, eu teria que comprar outro videogame e voltar do meu lado junto com ele e poder jogar aqui, velho. Isso é horrível. Agora, se for o Nintendo Switch, ele é como se fosse um console portátil. De uma forma ou outra, cada um vai ter que ter um. A gente vai jogar um versus o outro aqui lado a lado, sem muito problema. Claro que preço aqui no Brasil é complicado pra quem não sabe. E de PS4 mil. Então, galera, é isso aí que a gente queria falar no vídeo. As curiosidades são legais, eu sei que vai vir muito mais. E aqui a gente tem do lado do Pitch Festeiro, que ainda não tem canal, mas a gente vai montar em breve. Vocês vão curtir pra caramba, porque ele é mais velho que eu. E é isso aí, galera. Se vocês gostaram do vídeo, já deixa aí seu like, se inscreva no canal, siga a gente no Twitter, Facebook, Instagram. E a parada aqui só tá crescendo e tá ficando muito doido. E não esquece não, hein? Dá tapa no like mesmo aí, viu? Tapinha no like, se inscreve no canal. Vou botar mais ou menos bem aqui na bondinha do Pitch Festeiro. Mentira, vou botar bem aqui assim embaixo aqui. Então pra minha cara? Aqui. Então, assim, tipo, eu vou. Os bagulho. Eu não sei. Se inscreve aí no canal, velho. Se inscreve no canal mesmo, não me liga pra isso. Não, pô, agora tem zoeira. Se não ouve esse bagulho. Se inscreve. Se inscreve aí.